Olá, eu sou Ana Clara Moraes, repórter de política aqui de A Gazeta, e na cobertura das eleições 2020 você confere uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares. A candidata que vou entrevistar agora é Eliana Dadalto, do Podemos. Candidata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou direto para a primeira pergunta. A primeira pergunta ela é relacionada ao Hospital Geral de Linhares. Né? A gente sabe que hoje em dia é uma das principais fontes de reclamação aí dos moradores do hospital, até pela alta demanda, e que Linhares possui, além desse hospital, apenas mais 2 hospitais, sendo um deles particular e outro filantrópico. A pergunta é no sentido da discussão que já existe há alguns anos sobre a estadualização do hospital para dar mais saúde financeira, né, ali para essa unidade. Então, a pergunta seria: qual a opinião da senhora nessa questão de estadualizar ou não, e o que a senhora pretende fazer para melhorar essa situação? Veja bem, Ana Clara, eu, quando deputada, eu lutei muito pela estadualização. Né? No final do meu mandato, houve a transferência do imóvel, que foi estadualizado, mas a gestão ainda continua do município. E o município, com isso, é o único hospital do estado do Espírito Santo que é municipal. Dessa forma, 100 milhões do orçamento da saúde do município vai para o HGL, que não atende apenas a nossa população, atende também os munícipes do sul da Bahia, aqui dos municípios vizinhos, e dessa forma as unidades de saúde ficam totalmente desprotegidas, né? Nós não temos médicos, nós não temos mais profissionais para dar condições ao nosso povo de ser bem atendido, da atenção básica, que esse recurso poderia estar indo para a atenção básica. Por isso que a minha grande luta pela estadualização do HGL, tá? É dessa forma que eu continuo ainda falando nos meus pronunciamentos, eu sempre falo isso, que o HGL precisa ser estadualizado o mais rápido possível. Claro que já está em processo de estadualização, mas que já deveria ter sido, né? E o povo fica dessa forma, dependendo também de sair daqui, se deslocar daqui para outros municípios, né? Então, é dessa forma que eu entendo que o HGL precisa ser estadualizado. A segunda pergunta, então, candidata, é referente ao serviço de saneamento, né, tratamento de água e esgoto. A gente sabe que outras cidades da região, como é o caso de Aracruz, já estadualizaram esse serviço, e em Linhares continua como autarquia da prefeitura. Então, a pergunta é se a senhora é favorável também à estadualização desse serviço ou até mesmo à privatização dele. O SAAI, quando deputada, eu sempre lutei para que o SAAI não fosse privatizado. E eu continuo ainda afirmando, porque água é um bem de todos. Eu não vejo uma forma de que, mesmo porque o valor, né, sei que se privatizar vai triplicar o preço da água. É um bem de todos, eu não acho justo de cobrar, no caso, o SAAI ser privatizado, né? É uma autarquia que tem condições, já conversei com servidores de lá, com profissionais que entendem bem dessa área, e vejo que ele é autossustentável. Então, tem como... E não sei por que essa preocupação, porque se é uma autarquia que está dando prejuízo para o município, né, que não está dando lucro, por que então privatizar? Não porque o interesse de alguns empresários de querer, né, de privatizar. Então, eu vejo que é uma forma de explorar mais o nosso povo, que já sofre com as tarifas que já existem, né? E a gente não pode penalizar a nossa população. Por isso que eu sou contra a privatização do SAAI. Já tem um projeto do governo federal de estar dando essa estrutura para o município, esse recurso para o município, para que futuramente o município possa ter esse saneamento de forma que não precise explorar a nossa população. Né? Esse recurso vem do governo federal para dar garantia para os gestores, assim, bem trabalhar dentro do município. O município de Linhares, como é bem falado por aí, como se fala, né, o gestor municipal fala que o esgoto é 100% tratado, e, no entanto, a gente está vendo isso aí, a gente caminha tem muitos esgotos a céu aberto aqui em Linhares. Então, assim, a gente fica com essa preocupação, né, de que a população se sente, de uma certa forma, né, não sendo bem atendida. Mas não é por privatizando o SAI que nós vamos resolver isso, não. Vai ter, claro, nós temos agora já um projeto de lei
que nós vamos ter esse recurso futuramente para os municípios. Nós também deixamos as nossas redes sociais abertas para que os eleitores enviassem perguntas para os candidatos. E o Felipe Caldeira, do Caldeselipe, perguntou a respeito das lagoas da cidade. A gente sabe que Linhares se orgulha das lagoas e não é para menos, né? O levantamento de A Gazeta mostrou que já tem aí 70 lagoas no território do município. E o que o Felipe pergunta é a respeito do acesso a essas lagoas. Ele diz que pouquíssimas são abertas ao público, existe cobrança de taxa, e o que faz com que o turismo seja pouco explorado aí no município, né? Então, a pergunta dele é quais são as suas propostas para viabilizar o acesso do público a essas lagoas e também atrair mais turistas para Linhares. Bem falado. Felipe, né, o nome dele? Felipe. Isso. Nós temos muitas lagoas, 70, né, 69, até vai chegando, claro, a gente vai descobrindo cada vez mais, temos várias lagoas, graças a Deus. Mas o turismo não é bem explorado, e como bem falou o Felipe, tem pouco acesso à população, principalmente a gente percebe que as nossas lagoas estão cercadas hoje por proprietários que estão construindo mansões, né, ao entorno dessas nossas lagoas. Mas temos lagoa também urbana que nós precisamos explorar mais. Inclusive, nós temos a famosa a Lagoa do Meio aqui, que o atual prefeito, inclusive, inaugurou na época, urbanizou ali em torno da lagoa e deixou abandonado, né? Poderíamos estar explorando também o esporte náutico dentro dessas lagoas, né? São tantas lagoas e não é explorado o esporte náutico, e a gente precisa fazer isso. No nosso governo, nós vamos fazer com que o esporte náutico realmente aconteça no nosso município. Vamos dar, assim, acesso a essas pessoas, né, as pessoas que não têm as suas propriedades nas proximidades das lagoas, para poder também usufruir das lagoas, né, das nossas belas lagoas, sabe, Ana Clara? São lindas nossas lagoas, nossa cidade é muito bela, mas é pouco explorada, o turismo é pouco explorado, o turismo é pouco divulgado, e nosso governo nós vamos fazer isso, nós vamos divulgar o que nós temos de belo no nosso município. Certo. Já a Cirlane, do @Cirlane Germano, e o Rodrigo, do @RodrigoPevix, questionaram a respeito de uma rodoviária interestadual, né? Essa foi, inclusive, um ponto muito destacado pelos eleitores nos comentários. Eles perguntam se a senhora pretende investir nisso, caso seja eleita, e o quão importante a senhora pensa que é essa rodoviária aí. Olha, muito bem, muito bem. Como é que é o nome dele? Cristiane, né? Rodrigo e Cirlane. Rodrigo e Cirlane. Pois é, rodoviária Linhares, nós temos aqui um ponto de ônibus, eu costumo dizer. Infelizmente, quer dizer, um prefeito com 4 mandatos, e a gente tem um ponto de ônibus que é um grande anseio da população de termos a nossa rodoviária, a tão sonhada rodoviária. E no nosso governo, nós vamos, sim, buscar parceiro público-privado, a parceria do público-privado, e vamos construir uma rodoviária digna para o nosso povo, né? Que, infelizmente, a gente percebe isso, que não há essa preocupação da atual administração, do atual prefeito, de dar garantia para que essa população que depende, né, de estar usando, né, desses transportes coletivos, e não tem condições de ter uma rodoviária digna. Então, nós, como prefeita, nós vamos fazer com que a nossa rodoviária, que é um sonho de toda essa população, da nossa população, que a maioria da população de Linhares necessitam de fazer esse transporte coletivo, e nós não temos esse ambiente favorável para esse público. Já caminhando para a última pergunta, candidata, uma pergunta relacionada a empreendedorismo e burocracia, né? A gente sabe que Linhares é muito bem vista no Estado, nesse sentido de desenvolvimento econômico, de atração de empresas. E a pergunta é se é possível melhorar a relação entre a burocracia municipal e o empreendedor. Se sim, quais são as propostas da senhora nesse sentido? E o que a senhora se compromete a entregar até 2024, se for eleita? Veja bem, Ana Clara, nosso município é um município nós estamos na área da SUTENE, né? A nossa logística favorece também, os incentivos fiscais, tudo isso favorece que a nossa cidade possa desenvolver economicamente bem.
Nós temos aí, mas está vindo grandes empresas para Linhares, só que nossos jovens não estão sendo capacitados para serem inseridos nessas grandes empresas. E também, sim, grandes empresas, mas 80% são justamente de trabalhadores de fora. E aí os nossos jovens ficam ociosos. Por isso a grande violência que existe em Linhares. Linhares é o município do estado do Espírito Santo mais violento, tirando a Grande Vitória. Então, assim, a nossa grande preocupação é de preparar esses nossos jovens, capacitar esses nossos jovens para estar trabalhando, para ter seu emprego, né? E também esses pequenos empreendedores que querem também colocar seu negócio, nós vamos ter um microcrédito para atender esses pequenos empresários, pequenas empresas, entendeu? A gente precisa de dar condições, porque agora na pandemia a gente viu que muitas portas foram fechadas, muitas pequenas empresas foram fechadas, os grandes conseguiram se manter, mas os pequenos fecharam as portas, e nós vamos abrir o diálogo com essas empresas, dando condições para que eles se voltem com as suas atividades econômicas, e assim desenvolvem também o município dessa forma, né? Dando atenção e também incentivo para que eles voltem ativa, né? Candidata, eram essas as questões. Eu agradeço a senhora muito pelo tempo, agradeço quem assistiu até aqui, para vocês, até a próxima entrevista. Obrigada. Tá, ok. Obrigada. Abraço.